mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Padre Pablo, caríssimos ministros, irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um pensamento muito claro. A nossa fé tem consequências. Não podemos imaginar que o simples fato de querer seguir a Jesus será para nós algo de calmo, tranquilo, que não enfrentaremos dificuldades, que não seremos desafiados a cada dia a sermos melhores do que somos. Nós vemos que esse evangelho é a continuação do evangelho em que Pedro vai dizer, para Jesus: Tu és o Messias, o Filho de Deus. E vai ouvir de Jesus aquele elogio, Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o homem, não foi a carne que te revelou isso. E Jesus vai dizer assim: Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que glória para Pedro, Ele, porta-voz daqueles discípulos, ele acertou, falou aquilo que Jesus queria ouvir. E logo em seguida, Jesus começa a falar então, a ensinar então, qual seria a recepção que ele encontraria em Jerusalém. É o primeiro anúncio da paixão de Jesus. E ele começa a dizer das dificuldades, que ele vai ser rejeitado por aqueles que deveriam compreender a palavra de Deus, os anciãos, os mestres da lei, os escribas. E o principal, aquilo que mais choca a Pedro, é a consequência disso tudo: a cruz, a morte. E Pedro pega Jesus à parte, Deixa disso, Senhor. Isso não vai acontecer. Deus é maior. Isso não. Por que isso? Porque ainda na cabeça dos discípulos estava muito acesa a ideia do Messias vencedor, não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com os homens. Aquele que vinha libertar Israel, aquele que seria um líder militar, aquele que ocuparia o trono de Davi. Uma visão muito mundana sobre a vocação do Messias, sobre o que seria o Messias para o reino de Israel. E aí Jesus fala para Pedro algo assim chocante, Afasta-te, Satanás. Sai de perto de mim, Satanás. Na realidade, a tradução diz que a tradução mais correta seria: vá para trás, Satanás.
porque não pensas como Deus, mas como homem. A grande verdade é que nós, quando nós aderimos à fé, quando nós, depois de um encontro pessoal com Jesus, a gente toma a firme decisão de segui-lo, nós ainda pensamos como os homens pensam. A gente quer abraçar o Senhor, mas nós não queremos abraçar a cruz do Senhor. Nós não queremos abraçar a nossa cruz do dia a dia. Nós queremos viver uma religião cômoda, calma, tranquila, que vai colocar um par de asas nas nossas costas e nós vamos sair aí voando, tranquilos. Mas não é assim. A fé tem consequências. Ao abraçar a fé em Cristo, nós somos chamados também a abraçar a nossa cruz. E a nossa cruz, como dizia Padre Alex aqui, né, pode ter o RG, CPF, uma fotinha, que a gente sabe bem identificar, mas também pode ser a cruz do cada dia, os desafios que a vida vai nos trazendo e que, à luz da nossa fé, nós devemos abraçar. Ora, no dia de hoje, parece que ninguém quer carregar a cruz. Nós vivemos o tempo todo buscando um jeito de sair, de fugir dos nossos compromissos, fugir dessa realidade que muitas vezes nos assusta, da dor, do sofrimento, da decepção. Nós queremos muitas vezes inventar para nós uma religião própria, uma religião água com açúcar. Quantas vezes sentimos a tentação de mudar as palavras de Jesus? Bom, Jesus no Evangelho, ele diz uma coisa, e isso aqui eu concordo, mas essa outra parte aqui não é bem assim. Eu acho que Jesus, naquela época, né? Então, naquela época tinha que falar desse jeito, mas hoje em dia as coisas são diferentes. Não, meu irmão, não, minha irmã, as coisas não são diferentes. Deus não muda. Jesus ontem, hoje e sempre será o mesmo. Nós é que temos essa tentação de querer puxar uma vírgula para cá ou para lá e mudar o Evangelho. Nós é que queremos viver uma religião do nosso jeito, colocar Deus do nosso tamanho. E aí é o maior erro que a gente pode fazer. Nós vimos que Pedro, de rocha forte, firme, fundamento da nossa igreja, em pouco tempo se transforma numa pequena pedrinha de tropeço. A gente não tropeça numa pedra muito grande, né? Mas uma pedra pequena que está no caminho que a gente nem nota. E é triste saber que nós podemos ser também pedra de tropeço na vida do outro. E por isso, a gente tem que ter a coragem de ir para trás, assumir o nosso lugar de discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não é aquele que vem contestar o que Jesus disse, não é aquele que vem pedir para a igreja mudar o Evangelho, que vai dizer que o Papa tem que aceitar isso ou aquilo porque os tempos são outros, que tem que mudar alguma coisa. E ainda vem às vezes com o argumento de que, olha, nossas igrejas estão vazias, nós somos radicais demais. Olha, já tem evangélicos defendendo o aborto, e a igreja continua dizendo que matar é pecado. Meu irmão e minha irmã, se não tivermos coragem de assumir a nossa fé, qual será a fé que nós vamos professar no dia a dia da nossa vida? Será que nós também não seremos pedra de tropeço na vida de tantas pessoas?
Será que nós não somos aqueles que muitas vezes vão levar o outro a se afastar da igreja? E olha, Jesus nunca ficou incomodado com relação ao número de pessoas que o seguiam. Lembre-se daquela passagem do Evangelho que todo mundo começa a abandonar ele. Os discípulos vão dizer, mas é muito duro essas suas palavras. E ele vai virar para ele e vai dizer assim, vocês também querem ir? Deus não muda. O Evangelho é um só. Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que parar de querer criar uma religião do nosso tamanho, uma religião que caiba perfeitamente no nosso dia a dia. O desafio do cristão é justamente a conversão, é carregar a cruz, sim, porque ninguém está isento dessa cruz. Mesmo aqueles que não professam a nossa religião, há de encontrar o sacrifício, há de encontrar o sofrimento. Não pensa que é o pensamento muito dominante, né? Fulano de tal vive lá fora só fazendo coisa errada e ele está sempre se dando bem. Olha, se isso fosse verdade, mesmo que isso fosse verdade, não se esqueça que nós somos chamados a viver já nessa vida a realidade do reino de Deus, da vida eterna de Deus. Jesus nos promete essa salvação, porque ele diz assim no final do Evangelho, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. O que significa isso? O teu modo de agir. Nós muitas vezes, de acordo com as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, a gente pensa em desistir. Senhor, é dura demais essa palavra, é difícil demais ser cristão. Mas a primeira leitura que vem nos apresentar o profeta Jeremias, um homem que viveu num período muito difícil para o reino de Israel, um homem que era calmo, tranquilo, e foi, como ele mesmo diz, né, nesse trecho do livro, foi seduzido pelo Senhor e deixou-se seduzir pelo Senhor e começou a anunciar àquele povo que eles precisavam se converter, porque se assim não fizesse, Deus mandaria um castigo muito grande para aquele povo. De fato, o reino de Israel foi invadido pelos assírios e aquele povo viveu prisioneiro por 70 anos. Mas veja que Jeremias briga com Deus. Ele diz: tornei-me alvo de risão o dia inteiro, todos zombam de mim. Quando você, cristão, não encontrar uma resistência que seja, se ninguém zombar de você por ser cristão, tem alguma coisa errada no seu cristianismo. Todas as vezes que falo, levanto a voz chamando contra a maldade, invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Você pensa que comigo, com você, vai ser diferente? Não. Se você deslizar um pouquinho, se você falar alguma coisa que não deve, se você fizer alguma coisa que vai destoar do Evangelho, sempre vai ter alguém para dizer para você assim: ué, mas você não é católico? Você não é um cristão? Você fazendo isso, você falando aquilo. Parece que o mundo tem uma lente de aumento, uma lupa, né, que fica olhando para a vida da gente o tempo todo. E quando a gente menos está atento, alguém vem chamar a atenção da gente por alguma coisa. Mas Jeremias coloca aqui para a gente essa tentação de brigar com Deus e de fugir, de desistir.
Olha, a gente trabalhou tanto para organizar esse evento para a igreja, só vem meia dúzia de pessoas. Fulano ligou dando uma desculpa, mas desculpa esfarrapada. Eu sei que ele não tem compromisso nenhum hoje. O que ele quer é ver o jogo do Vasco. Triste, né? Ter que ver o jogo do Vasco, trocar Deus o jogo do Vasco, né? Porém, o que Deus está querendo dizer para nós é que não importa as dificuldades, Deus está sempre conosco. Nós não devemos desistir diante das dificuldades, porque afinal de contas, quando Deus realmente nos seduz, quando o Espírito Santo de Deus toma conta da nossa vida, a gente não encontra mais lugar longe dele. Tristes são essas pessoas que por escolhas erradas, por momentos ruins, são obrigados a se afastar deles. Penso em tantos sacerdotes que fraquejaram e hoje estão longe, muito longe daquela vocação para que um dia foram chamados. Penso que deve ser muito triste, por mais que disfarçam, mas eu acho que deve ser muito triste, uma vez que você é seduzido por Deus, uma vez que você se dispõe a entregar a sua vida a Deus, ter que se afastar dele por um erro cometido. Nós também corremos esse risco, porque não somos melhor que ninguém. Nós também precisamos estar sempre prontos a agradar a Deus e a sofrer os sofrimentos da cruz de cada dia. Na segunda leitura de hoje, São Paulo vai dizer: pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aquilo que agrada a Deus, o sacrifício que Deus nos pede, é a entrega da nossa vontade, da nossa vida a Ele. Este é o vosso culto espiritual. São Paulo vai dizer: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Nós somos chamados a cada domingo estar aqui para ouvir a palavra de Deus e transformar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Não se conformar com o mundo, não assumir a forma do mundo, a forma que o mundo quer dar. Se a gente for pela forma do mundo, vamos ficar todos iguais, tudo igualzinho, perfeitinho diante do mundo, mas muito longe da beleza da criação de Deus. Nós vamos fazer isso renovando a nossa maneira de pensar e de julgar. Julgar não o outro, mas julgar a nós mesmos, para que a gente possa distinguir o que é da vontade de Deus, isso é o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito, ou o que é da nossa própria vontade. Às vezes passamos 10, 20, 30 anos de caminhada dentro da igreja, vivendo o nosso evangelho e não o evangelho de Cristo. Nós escolhemos aquilo que nos agrada, aquilo que não nos agrada, e a gente vai deixando de lado. Isso aqui é muito difícil, eu deixo de lado. Isso aqui não é mais como era, eu deixo de lado. E vou fazendo o evangelho do meu jeito, mas um evangelho sem cruz. E não existe salvação sem cruz. É muito comum hoje em dia a gente encontrar religião de tudo quanto é tipo. Parece um supermercado da fé. Você escuta de tudo e todos falam em nome de Jesus, pelo menos dizem falar. Porém, uma só fé é fiel a tudo que o Senhor ensinou há 2000 anos. Uma só fé, a fé dos apóstolos, a fé que proclamamos. A única igreja que nunca mudou absolutamente nada nesses 2000 anos é a Igreja Católica. Mudamos a maneira de celebrar a missa, né, para aqueles que são um pouco mais velhos, que ainda alcançaram
a missa em latim, né? Mudou muita coisa em relação à pastoral, mudamos a nossa igreja, o templo, mas a nossa fé, a nossa doutrina é a mesma. E nós não podemos cair na tentação de mudar isso. Deus nos chama, e chama a mim em primeiro lugar e a cada um de vocês, a ser fiel ao chamado, a ser fiel ao papel que o Senhor espera de cada um de nós. Sejamos rocha em nossas famílias, em nossas amizades, no nosso ambiente de trabalho. Não sejamos pedra de tropeço para ninguém. Vigie, reze para que isso não aconteça. Busque uma intimidade maior com Deus, porque somos muito frágeis, somos vasos de barro. Qualquer tombozinho derruba, a gente quebra. Se a gente não buscar a nossa força em Deus, nós não vamos resistir às tempestades da vida. Muitas vezes, nosso barco, né, enfrenta lá momentos de muita dificuldade e a gente tende a sempre pedir a Deus, né, que venha acalmar essa tempestade. Olha, às vezes Deus acalma a tempestade, mas na grande maioria das vezes Deus fortalece o barco. Nós não somos chamados a viver uma vida fácil. O cristianismo não é uma proposta fácil. Ser cristão exige esforço, exige dedicação. Ser cristão é o maior desafio que um homem ou uma mulher pode encontrar na vida. Não é no sucesso, não é naquilo que o mundo oferece que a gente vai encontrar a nossa felicidade, mas em Deus, porque tudo passa, mas Deus permanece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.